Olá, estamos aqui para mais um Maravilhosamente, o nosso programa de psicologia positiva para construir felicidade, bem-estar e autorrealização. Hoje vamos continuar falando de o poder do perdão. No episódio anterior, falamos do modelo prático criado pelo psicólogo Robert Enright para nos ajudar a perdoar. Hoje vamos falar do perdão e o cérebro. O cérebro é uma estrutura única. Ele se divide em sistemas com diferenças evolutivas, de modo que podemos afirmar que temos 3 cérebros em um. Isso não é incrível? O nosso Deus é demais. Temos o sistema reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. O sistema reptiliano, ele controla as reações e os movimentos instintivos do corpo. Sabe quando a gente respira sem saber que a gente está respirando? A gente nem pensa para respirar. Pois é, esse é o nosso sistema reptiliano agindo no nosso cérebro. Temos o sistema límbico, que controla as nossas emoções e os sentimentos, como medo, raiva, tristeza, afeto e nojo. É uma parte do cérebro importante para o perdão porque regula os nossos sentimentos em relação ao agressor. Perdoar alguém no nível emocional significa deixar de sentir raiva, rancor ou qualquer outro sentimento negativo em relação a essa pessoa. É um processo que leva tempo, em alguns casos nunca pode ser completado. Aqui eu acho importante falar sobre a fé. Quando eu cito na minha tese que a Bíblia tem conselhos de felicidade, eu cito que muitas das técnicas apresentadas pela ciência, elas se esbarram na necessidade de se apoiar na fé. Por quê? Claro, para aqueles que acreditam. Quem não acredita vai usar as técnicas da ciência e vai caminhar. Mas para os que acreditam na fé, eu tenho certeza que, por exemplo, quando a gente vê que o sistema límbico não é capaz de completar um processo de perdão muitas vezes, porque ele não consegue superar a raiva, a mágoa, o rancor, a amargura, aqui para mim entra o poder de Deus para me ajudar a vencer as minhas fraquezas, aquilo que eu não consigo sozinho. Um carro, ele funciona muito bem com todos os aparatos dele, mas quando ele quebra, ele precisa de um guincho. Para mim, quando esse sistema límbico ele não consegue concluir o processo de perdão, podemos, para quem acredita, olhar para Deus e pedir ajuda. Pedir força, pedir que nos ajude a vencer aquilo que a gente não consegue vencer através da técnica, através da mente, através de nada. Precisamos da força espiritual. Mas, é claro, para quem não acredita, vai conseguir superar com as técnicas que nós estamos vendo aqui. Mas a Bíblia, quando ela fala assim, que a Bíblia trata o perdão como uma ordenança, né? Ela fala assim, é uma ordenança com consequências. Se você não perdoa, você também não será perdoado. Então, é um processo bem profundo, espiritualmente falando. Então a gente precisa perdoar por decisão, a gente precisa perdoar por esforço próprio, mas a gente também precisa perdoar com a força e a ajuda de Deus, orando, pedindo: Deus, me ajuda, não consigo por mim mesmo, não consigo pelas minhas técnicas. Então eu coloquei essa parte aqui falando que o sistema límbico às vezes não vai dar conta de perdoar através de todas as técnicas do mundo. E aí, para quem acredita, conte com a ajuda de Deus, ore, peça ajuda e Deus certamente irá nos ajudar nessa parte, a vencer, né? A vencer essa dificuldade que todos nós às vezes temos. A terceira parte do nosso cérebro é o neocórtex. É a parte do cérebro responsável pelo pensamento racional e tomada de decisões. Por meio da razão, podemos controlar os nossos instintos e emoções, contendo, por exemplo, atos de violência quando estamos furiosos. O perdão sempre parte de uma decisão consciente, portanto, todo processo de perdão se inicia no neocórtex. Olha que legal!
conhecer, né, o nosso cérebro e ver como a gente pode administrar esse perdão aqui dentro dessa caixinha. Com essa segunda parte, nós encerramos o episódio de hoje sobre o poder do perdão e o cérebro. E eu quero encerrar com outra frase de Viktor Frankl que diz assim: quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Esse é o poder do perdão. O poder libertador de transformar a nós mesmos, já que muitas vezes não podemos transformar o outro. No próximo episódio, nós vamos ver o modelo REACH do perdão. É um programa de perdão desenvolvido em 5 passos para te ajudar a perdoar quem te fez mal. Um super beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau!